A história da obra divina em Barreiro, região de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem início na década de 1990. O ministro Sadal Baba, que residia na região, após se aposentar, decide dedicar-se integralmente à obra divina. Assim, reformou o segundo andar de sua casa, situada à rua Barão de Coromandel, 622, comprou cadeiras e bancos e ofereceu o espaço à Igreja Messiânica para que ali fosse instalada uma unidade religiosa. Depois eu fui para o Japão trabalhar, em 90, e depois, na hora que eu voltei, fiz a casa de Jorei aqui na minha casa, no primeiro andar. Levei a imagem que eu já tinha, eu levei a imagem e começamos a difusão aqui, na rua Barão de Coromandel, 622. Casei, mudei aqui para o bairro Milionário, próximo aqui do Barreiro. Comecei a dedicar na casa de Sadal, a Jorei era casa de Jorei, na casa dele. E minha esposa também ficou messiânica, a gente começou a dedicar junto lá na casa de Sadal em 1990. E basicamente era Jorei, os cultos e limpeza. Era pequeno, não era muito grande, mas era bem movimentado. Em 23 de janeiro de 1993, é inaugurada a Casa de Jorei Barreiro. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foi conduzido pelo reverendo Carlos Roberto Sendas Ribeiro. De manhã fazia oração e depois abria a Jorei Center às 2 horas da tarde. Até às 6 horas, até na hora da prece, era só Jorei. Depois da hora da prece, então, fazia ensinamento de Meixo Sama. Aí nós estudávamos até as 9 horas da noite, toda noite aqui. A frequência aqui nunca foi menos de 40 pessoas. E no dia do culto foi com mais de 100 pessoas. Com o aumento da frequência, houve necessidade de alugar um imóvel para melhor atender a família messiânica. A rua Honório Hermeto, 301. A casa foi reformada e passou a funcionar exclusivamente para as atividades da igreja. Em 10 de dezembro de 1996, foi celebrado o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama no novo endereço. A inauguração contou com a brilhante apresentação do coral messiânico da Igreja Belo Horizonte. Graças ao empenho de membros e frequentadores, no intervalo de 1 ano, a unidade religiosa foi elevada à condição de casa de reunião. Em 21 de janeiro de 1998, ocorreu o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama pelo reverendo Carlos Roberto Sendas Ribeiro, supervisor da área de difusão Minas Gerais, e pela ministra Maria do Perpétuo Socorro Alain, responsável pela unidade religiosa. Em 31 de julho de 2003, objetivando o fortalecimento da expansão messiânica na região, os messiânicos do Barreiro passaram a dedicar no Jorei Center Contagem, sendo encerradas temporariamente as atividades da unidade no bairro. Por cerca de 8 anos, foi deste modo que foram difundidos o Jorei e os ensinamentos em Barreiro, com os membros frequentando a unidade de Contagem. Até que em 2011, sob orientação do então ministro Laerte dos Santos Suzuki, à época responsável pela denominada Área Minas Gerais, o seminarista Jefferson Augusto Jimenez da Hora é designado para prestar assistência aos membros da região, preparando a reabertura da unidade religiosa. A ministra Rosamara de Souza Gonçalves, então responsável pelo Jorei Center Contagem, apoiou a dedicação do seminarista. Durante o ano, ambos visitaram os membros que residiam no Barreiro e realizaram reuniões de Jorei no lar. Responsabilizado para tomar conta da unidade a ministra Rosamara e depois o seminarista Jefferson, que era um rapaz muito alegre, né? Ele era
muito sorridente, muito receptivo, e recebia as pessoas muito bem, e começou a reunir nas casas dos membros, né, de toda a região Barreiro, que é uma região muito grande, né, umas 360 mil pessoas que moram na regional Barreiro. Então, somos famílias de messiânicos. De Contagem, precisávamos abrir outra unidade, né, para trazer o Barreiro de volta, porque tem muitos membros aqui no Barreiro. Aí eu ofereci a minha casa, que era antes uma loja, né, que era um restaurante, e ela estava vazia. Eu mais a minha filha, para pedir mais a proteção de Meixo-sama, a gente ministrava jorei nos conhecidos, nos vizinhos, amigos. Imediatamente, iniciou-se a reforma da qual participaram muitos membros do Barreiro e de Contagem. Cada detalhe foi preparado com muito carinho e gratidão. Foi tudo muito lindo, foi uma recepção maravilhosa, né, com muitos ministros, muitas ministras e muitas pessoas, membros e frequentadores. Foi tudo tão lindo, tão magnífico. Em 7 de fevereiro de 2012, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo-sama do núcleo de Jorei Barreiro em um clima de grande harmonia para a alegria das cerca de 90 pessoas presentes à cerimônia. Em 15 de dezembro, 10 meses após a inauguração do núcleo de Jorei, a unidade religiosa teve a permissão de ser elevada à condição de Jorei Center Barreiro. A cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo-sama foi oficiada pelos ministros Laerte dos Santos Suzuki, hoje reverendo, e Jefferson da Encarnação. Atualmente localizada na rua Alcindo Vieira 271, bairro Barreiro de Baixo, a unidade religiosa contou, desde seu estabelecimento, com a dedicação sincera de muitos missionários e ministros, que cada qual a seu tempo contribuiu para com a expansão da Igreja. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Barreiro se empenham na obra divina.